Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós chegamos agora em Provérbios capítulo 4. Esse capítulo fala sobre, ainda está tratando do conselho paternal, isso é, o conselho de Davi para Salomão, não é? E nesse caso é de Salomão para o seu filho, onde ele testemunha o conselho de Davi, seu pai, para ele também, certo? Então nós vamos começar a falar aqui Provérbios capítulo 4. Você pega a sua Bíblia e você que consegue ler, né? Eu acho que a letra está um pouco pequenininha, dependendo. Deixa eu aproximar aqui. E aí a gente vai acompanhando, tá? Conselho paternal. Filhos, se vocês escutarem alguma zoeirinha aí da minha bebezinha gritando, hoje ela está bem feliz, né? Está falante. E deve dar para vocês ouvirem, tá? Vamos lá. Conselho paternal. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Primeira coisa, né? Atenção. Então, para obter entendimento, precisamos estar atentos. E para estar atento a alguma coisa, nós precisamos estar desligado de outras coisas. Tantas coisas hoje servem como distração, né? Então, muitas vezes você precisa estar focado, mas para estar focado, você precisa estar desligado das outras coisas. E quando se trata do entendimento, obter entendimento, há um custo. E o custo para se obter entendimento é, primeiro, priorizar, né, o seu desejo de obter o entendimento e estar atento à instrução. Olha, em toda a história, quando algum sábio estava falando algo sobre a sabedoria, as pessoas prestavam atenção. Quem queria realmente se tornar um sábio, seja para poder instruir outros ou talvez para aplicar na sua própria vida, né? Vamos para o verso 2, que fala assim, por quê? Por que ele fala para ficar atento? Eu lhes dou boa instrução. Então, existe a instrução boa e existe a instrução ruim também. Ele está dando uma instrução boa. Não abandonem o meu ensino. Outra questão, é possível uma pessoa adquirir a instrução, né? A pessoa está recebendo a instrução, está escutando, está atenta, obteve o entendimento, mas é possível que depois ela venha abandonar o ensino. E esse é um grande problema. A pessoa que aprendeu e, entre aspas, desaprendeu, né? Não por esquecimento, mas por negligência e por rebeldia. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, e aqui Salomão vai falar aquilo que eu disse no começo, ele diz, quando eu era menino, em companhia do meu pai, a primeira coisa que eu vejo aqui é, Salomão era um menino que andava com seu pai. Ele foi ensinado desde pequeno. Quando eu era menino em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Quem era a mãe de Salomão? Batseba, né? A Batseba, para quem se lembra, é aquela que foi mulher de Urias, né? Que perdeu o filho ali daquele ato pecaminoso, mas depois o Senhor restaurou a sorte deles, né? Davi se arrependeu, fez um salmo chamado o Salmo 51. Se você puder ler depois o Salmo 51, é um salmo muito lindo. Então Salomão é fruto de Batseba. Olha como é que Deus honrou essa mulher, né? Se você for ver, Salomão é o filho mais novo de Batseba. Ele não era o primogênito, né? Mas ele era o filho mais novo. E o interessante é que ele fala que ele é uma criança única aos olhos da mãe. Provavelmente ele tinha características ali que chamavam a atenção da mãe. Se você ver quando ele fala aqui que quando eu era menino em companhia do meu pai, esse texto em 1 Crônicas 22:5 diz assim, pois Davi dizia, meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, ou seja, ele ainda é jovem e inexperiente. Eu vou repetir, 1 Crônicas 22:5, que é o que eu estou lendo aqui separado. Meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Então, Davi,
ele não só deu instrução a Salomão, como ele também preparou meios para que Salomão pudesse concluir a obra do templo, né? Muito chique isso. E outro texto tem 1 Crônicas 28, 9, quando Davi dá conselhos a Salomão, em 1 Crônicas 28, 9, ele diz assim: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele deixará achar por você. Ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Olha que texto, 1 Crônicas 28, 9 e 10, né? Vamos continuar aqui, só para você ver esses dois versos, como que foram interessantes, né? Do ensino de Davi para Salomão, e agora Salomão está repetindo isso com seus filhos. Ele fala: quando eu era menino em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia, olha o que Davi dizia, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Então essas palavras são palavras de Davi para Salomão, e agora Salomão está falando para os seus filhos. Não se esqueça, nem se afaste. Lembra que ele falou, não abandone o meu ensino? É se afastar do ensinamento. Agora ele fala, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui. Adquira o entendimento. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas pessoas acham barato comprar um iPhone, tá? Elas se esforçam e compram um iPhone, mas elas não se esforçam para pagar uma pós-graduação. Não faz sentido. É uma geração que não consegue compreender o valor do conhecimento, da sabedoria. É muito mais útil para alguém pagar uma pós-graduação, que às vezes vai ficar aí, hoje você paga uma pós-graduação online, vai ficar praticamente o preço ou mais barato do que um iPhone. Mas nós temos uma geração que vive de superficialidade e que custa caro a superficialidade e não traz benefício nenhum. Então, veja bem, adquira sabedoria com tudo que você possui. Adquira o entendimento, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraçar, ela o honrará. Então, muitas vezes eu vejo jovens que eles fazem uma trajetória invertida na vida deles, né? Eles passam a vida gastando aí com carros, sem necessidade, com coisas fúteis, ao invés dele investir numa casa, por exemplo, né? Gastando com celulares, com roupas, ao invés de gastar ali com o seu estudo, com uma profissão, com coisa que vai ser útil. Lá na frente, você vai ver a diferença entre aquele que ficou sossegado em casa estudando e aquele que ficou esbanjando, né? Faltou sabedoria. Salomão fala muito disso. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça na sua cabeça. De novo ele fala disso, né? Sobre a sua cabeça. E lhe entregará uma coroa de glória. Aqui, claro que nós estamos falando também de questões eternas, tá? Meu filho, escute e aceite. Não basta escutar, tem que também aceitar no coração. Escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você, e aqui está o papel dos pais, que é fundamental. Não é a igreja que tem que ensinar o seu filho. O que a igreja vai fazer é reforçar o que ele já recebe em casa. O papel principal de discipulado é dos pais. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Ora, ele está fazendo esse filho andar porque ele está caminhando junto com esse filho. Mas vai chegar um momento que esse filho vai literalmente criar asas e vai voar. Esse filho vai andar com as próprias pernas. E quando chega esse momento, ele tem que estar pronto
Se ele escutou e aceitou essa palavra, no coração, ele tem que estar pronto para continuar a sua vida. Mesmo se o seu pai morrer, ele vai continuar nos caminhos do Senhor. Aí ele fala dos caminhos da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução, guarde a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Olha, a instrução é a vida para ele. Não entre na vereda dos ímpios, no caminho dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. São duas palavras no hebraico diferentes, por isso que a tradução coloca, mas as duas palavras significam caminho, tá? A palavra caminho está relacionada na sua raiz com passos, com caminhar. Evite esse caminho. Que caminho? A vereda dos ímpios, né? O caminho dos maus. Não entre nem siga. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Quando você vê isso aqui, você vai lembrar do Salmo 1, que ele fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele fala: desvie-se dele e passa longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. São pessoas malignas, né? Tem gente que tem prazer de fazer maldade. Tem gente que tem prazer em causar dano. Afasta dessa pessoa, passa longe desse tipo de gente. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Por que eu destaquei pão e vinho? Porque aqui fala da comunhão. Pão e vinho você lembra da ceia do Senhor. Mas Paulo fala: vocês não podem participar da ceia do Senhor e do cálice dos demônios. Esses malignos são filhos do maligno. Por isso, desvie-se, passe longe deles. Não ande segundo o caminho dos ímpios. Salmo 1. Então, quando fala que eles comem o pão da maldade e o vinho das violências, você está vendo que essas pessoas, eles não participam da santa porque é do Senhor, né? Eles não participam da santa ceia do Senhor. Tem gente que implica quando a gente fala santa ceia, né? Ora, se é do Senhor, tem que ser santo, porque o Senhor é santo. O pão e o vinho, só que é da maldade e violência, é o que eles comem. Sentar-se na mesa com eles é compartilhar dos seus maus pensamentos, dos seus maus caminhos. Não no sentido que Jesus se sentava à mesa, porque Jesus nunca sentou na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores se assentaram na roda, os pecadores se sentaram na mesa onde Jesus influenciava. Jesus nunca ficou influenciado. Jesus não parou ali para ficar ouvindo eles falarem de mulherada, falar de cervejada, falar de coisas fúteis. Não, é Jesus que falava. Essa é a diferença de quando os pecadores andavam com Jesus, e Jesus era acusado de andar com os pecadores, mas ao contrário, os pecadores que seguiam Jesus. Jesus nunca se sentou na roda dos escarnecedores. Ele não ia quebrar o Salmo 1. Ele é bem-aventurado. São os pecadores que vinham ouvir Jesus, ou seja, quem influenciava naquela mesa era Jesus. Ele era a referência. Que nós sejamos assim. Mas a vereda dos justos, olha que verso lindo. Provérbios 4, verso 18. Mas a vereda, o caminho dos justos, é como a luz do alvorecer, quando o sol está nascendo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ser dia claro. Talvez sua tradução está dia perfeito. Então guarda esse versículo aí de meditação para você hoje. Mas o caminho dos justos é como a luz do alvorecer. O seu caminho não vai clarear de uma vez. Ele vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Até você conseguir ver tudo claramente, espiritualmente falando, e a sabedoria te iluminar por completo. O caminho dos ímpios é o contrário, é como escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Olha para você ver que loucura. Nem eles sabem que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção. De novo, você vê Salomão aqui solicitando que seu filho venha prestar atenção. Né? Como eu falei, nós vivemos um momento em que o mundo tem muita distração.
E prestar atenção tem sido uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque quando nós temos muito entretenimento, o entretenimento é o quê? São distrações. E as distrações muitas vezes nos deixam distraídos das questões políticas, das questões espirituais ao nosso redor, distraídos da nossa família. Às vezes nós estamos distantes dos nossos familiares dentro da própria casa, né? Então, as minhas palavras, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Imagina, tanto ensinamento sendo dado, um filho não presta atenção, o pai morrer, e aí ele virar e falar assim, poxa vida, meu pai tinha tanto conhecimento e hoje eu não sei nada, né? Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração. Guarde esse ensinamento, essas palavras, no mais íntimo, no fundo do seu coração, porque são vida. E aí eu me lembro de quando Jesus, ele disse o seguinte, primeiro, né? Eu me lembrei aqui da vereda dos justos, que é como a luz do alvorecer, que vai brilhando cada vez mais. Eu lembrei daquele texto de Salmo 119, verso 5, que fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, né? Então a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz do alvorecer. Por quê? Porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Aqui, quando fala que os ensinamentos e as palavras são vida, eu me lembro de João capítulo 6, verso 63, que diz assim, o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne para nada aproveita. Aí Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E aí, você vê Salomão falando, porque são vida. Então guarda as minhas palavras, os meus ensinamentos no mais íntimo do coração, porque são vida para quem os encontra. E saúde para todo o seu corpo. Olha esse verso. De tudo o que se deve guardar. Nós guardamos muitas coisas, né? Quem tem algum bem aí, sei lá, tem joia, tem dinheiro, sabe? Se tem alguma coisa preciosa, você guarda. Mas a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Guarde o seu coração das emoções que vão te deixar para baixo, das emoções que vão tentar dizer que você Deus não está olhando para você, que você está abandonado aos olhos do Senhor, que você não merece nada, que você não pode nada, que você guarde o seu coração. E como que você vai guardar o seu coração também do mal, que vem das setas do inimigo? Joelha no chão. Sabe aquelas ansiedades que vêm, né? A Bíblia fala que lançai sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Guarda o seu coração, irmãos, não deixa raiz de amargura ficar ali brotando e contaminando a muitos. De tudo que nós devemos guardar, guarde bem o seu coração. A Bíblia fala que Deus ele vai preservar o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Então, de tudo que se deve guardar. Esse é outro verso que eu acho brilhante, né? Além desse aqui, ó, que é o verso 18. A vereda do justo é como a luz ao alvorecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, ou ser dia perfeito. Está tudo claro. Esse aqui é outro verso-chave nesse capítulo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Vamos virar aqui. Estamos terminando esse capítulo maravilhoso. Fala assim, por que guardar o coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Não só as fontes da vida, como também, se você observar o seu coração também, ele pode produzir vida ou morte, né? Porque quando você olha aqui, por exemplo, Marcos 7, 21, Jesus vai falar assim, eu vou ler o verso 20, Marcos 7, 20. O que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos e os homicídios. Então, do coração procedem as fontes da vida e da morte, né? Se você usar mal. Jesus fala que do coração procedem os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo.
todos esses males vêm de dentro e contamina a pessoa. Para e pensa o que Jesus acabou de falar aqui, né? Então, esse texto que eu li é Marcos 7, 21. Né? Um texto semelhante vai estar em Lucas 6, 45. Jesus fala que a boa pessoa tira do bem, do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Afaste de você a falsidade da boca. Ou seja, quando eu estou fazendo um devocional de Tiago, né? Da Epístola de Tiago, lá no canal Devocional Bíblico Online. No Devocional Bíblico Online eu tenho falado sobre isso, porque Tiago fala sobre a língua. Afaste a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Olha, duas coisas, falsidade da boca, perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito. Uma advertência aqui para as cobiças, né? Em especial para a cobiça. Que está virado. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Eu vou fazer uma aplicação desse texto aqui para principalmente os homens, né? Quando passa aquelas mulheres na rua, nos cantos da calçada, né? Lembra desse verso, que os seus olhos olhem para o que está diante de você. Jó vai falar assim, que ele não fixaria os seus olhos sobre uma virgem, né? Ele não transgrediria ao Senhor. Cobiça, irmãos, é pecado, assim como a sensualidade é. O pecado está tanto no corpo de quem mostra, como nos olhos de quem vê. Ambos estão em pecado, né? Então eu vou fazer essa aplicação aqui para você, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. E que o que esteja diante de você seja sempre o Senhor, o temor do Senhor, tá? Faça plana a vereda dos seus pés. Para de andar por caminhos tortuosos. Para de andar, né, tentando caminhar em lugares que não é adequado. Para que todos os seus caminhos sejam retos. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz que as más companhias, algumas traduções estão más conversações. Claro, porque uma companhia vai desenvolver uma conversa. As más companhias corrompem os bons costumes. Não vem com essa ideia de que eu não me influencio. Todas as pessoas são fruto do meio. Você se influencia, sim, todos nós. Então, quando a Bíblia fala, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, fique atento, faça plano a vereda dos seus pés, né? Ande com pessoas que vão te aproximar de Deus. Aproxime as pessoas que andam com você, aproxime elas de Deus também. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Lembra que ele falou? Seus olhos fixem no que está diante de você, né? Ande diante do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Se Deus permitir, se estivermos vivos, amanhã nós vamos continuar Provérbios capítulo 5. Eu não fiz anotações ainda, mas já vou estar fazendo agora mesmo, tá bom? Que Deus abençoe. Até amanhã às 11h30, se Deus quiser.